Olá pessoal, boa tarde, bem-vindos a mais uma aula de matemática. Eu sou o professor Márcio Jean e estarei com vocês no decorrer dessa semana com os nossos conteúdos de sétimo ano dessa semana. Vamos trabalhar nessa semana com a ideia e os conceitos de razão, tá certo? A gente já vai dar um passo a mais dentro dos conteúdos de matemática e já vamos passar para essa parte de razão. Vamos mostrar para vocês o que vem a ser razão através da explicação que eu vou mostrar para vocês no vídeo e na sequência a gente volta com as nossas atividades, tudo bem? Segue o vídeo. Ok, pessoal, vamos aqui para mais um conteúdo. Dessa vez a gente vai pegar um conteúdo que envolve um pouco das frações, para o lado de divisão, né? Que a gente relembrou que frações pode representar parte de um todo, né? Olhando para o lado específico do conceito dela, e falamos que também fração pode ser interpretado como uma divisão. Então, esse assunto que se chama razão vai trazer para esse lado, pegar uma fração e interpretar ela como sendo uma divisão, que aqui no caso ela vai receber esse novo nome aqui, ó. Vou marcar aqui. Ela vai receber esse novo nome, razão, tá certo? Esse é o novo conceito que vocês devem colocar na mente de vocês do que vem a ser razão, tá bom? Então, para tratarmos de razão, você deve lembrar de fração quando a gente utiliza a fração no sentido de divisão, de ser uma divisão, tá bom? Tipo, dividir o de cima pelo de baixo na fração. Vamos começar então? Vamos lá, presta atenção. Eu vou pedir que você, quem puder, pegue o seu livro. Essa explicação aqui está no livro de vocês, tá bom? Começando pela página 202. Começando pela página 202. Então vá lá no seu quarto, pegue o seu livro e acompanhe com a gente a partir da página 202, tudo bem? Primeira situação. No treino de vôlei, ó, tá aqui as meninas jogando, de um lado estão as de camisa roxa, né, lilás, e do outro lado estão as meninas de camisa de cor azul. Aí aqui tem a seguinte informação: a cada 10 saques, Cláudia acertou 9, ó. A Cláudia, essa menina bicó, ela jogou a bola para cá, essa que tentou defender, mas não conseguiu, a bola tá caindo para cá. Ou seja, o time azul marcou mais um ponto, com certeza. E a Cláudia é quem está se destacando. De cada 10 vezes que ela saca, ó, que ela aqui, quem é responsável pelo saque, de cada 10 vezes que ela saca, ela tá acertando 9. A equipe adversária disse assim: ela está em um bom dia. Hoje a Cláudia está em um bom dia. Então eu vou pedir para vocês prestarem atenção nesses dois números. De cada 10, que é o total, ela está acertando quanto? 9 vezes. Para comparar o número de saques que deram certo, que foi 9, com o total de saques de Cláudia, que foi 10, podemos usar uma fração. Olha só, em cima, número de saque que ela acertou, e embaixo o total de saques. Tá aqui, ó. Em cima eu coloco a quantidade de vezes que ela acertou, que foi 9, do total de 10. Nesse caso, o número obtido mostra o rendimento de Cláudia nos saques. Olhando para cá, olha só, é uma fração na qual você deve interpretar que de cada 10, a Cláudia acerta 9. A partir desse número, dá para a gente medir a eficiência dos saques da Cláudia. Você se você fosse de uma equipe, sabe, e soubesse que você ou então outra pessoa da sua equipe tivesse esse grau de eficiência, você trocaria ela por outra pessoa? Com certeza não, né? Porque realmente aqui é uma quantidade ótima para quem faz saques. Então, a partir dessa fração aqui é o que a gente vai trabalhar com a ideia de razão, tá bom? Eu vou destacar esse número. A gente vai trabalhar com a ideia de razão. É uma fração, mas serviu para medir aqui no caso duas unidades de medida. Aqui a quantidade de vezes que ela acertou e aqui o total de saques que ela fez, tá certo? O total de saques que ela fez. E, portanto, são duas grandezas, tá certo? A gente vai trabalhar com essa ideia de que aqui a gente pode colocar duas grandezas. Por exemplo, aqui todas as vezes que ela acertou e aqui embaixo todas as vezes que ela sacou, tá bom? Vamos dar continuidade. Olha só uma segunda situação. Em um concurso, 240 candidatos disputam 120 vagas. De repente você vai participar de um concurso ou de alguma prova específica que vai passar para a segunda fase e você sabe que só tem 120 vagas.
E sabe quantas pessoas se inscreveram para poder tentar passar? 240. Então teve mais gente se inscrevendo para pouca vaga, né? Mais ou menos assim. Então vamos comparar esses dois números. Dividido o número de candidatos pelo número de vagas. Olha só, eu coloquei dessa forma bem aqui, ó. 240 dividido para 120. Que no caso, como é uma divisão, eu posso transformar em fração, né? 240 dividido para 120. Quem são esses números? Em cima, as pessoas que se candidataram e embaixo, o número de vagas que existem. Se eu pegar 240 sobre 120, que é uma fração, e simplificar ela, no caso aqui por 120, 240 por 120 dá 2 vezes, porque 2 vezes 120 dá 240. E 240 para 120 para 120 dá o próprio 1, né? Então, 240 pessoas concorrendo a 120 vagas. Simplificando, dá 2 para 1, por assim dizer. Para cada 2 pessoas que se candidatou, tem uma vaga. Então é como que se na média você está competindo com outra pessoa pela mesma vaga, né? Se são 120 vagas e esse monte de gente se candidatou, 240, tem concurso que a quantidade de candidatos é muito maior do que essa aqui. E aí você vai entender que não vai dar para todo mundo passar. Aí de 240 pessoas que se candidatou para 120 vagas, simplificando, você pode interpretar assim: para cada 2 pessoas que se candidatou, só tem uma vaga. Então, dessas 2 pessoas que se candidatou, só uma vai passar para poder ocupar a vaga, porque a outra vai ter que ficar reprovada. Entendeu? Então, você pode interpretar assim: de 240 pessoas para 120 vagas, a razão é de 2 para 1. Tá aqui, ó. Dizemos que há 2 candidatos para cada vaga, ou que a razão entre o número de candidatos e o número de vagas é de 2 para 1, tá certo? Você vai dizer razão de 2 para 1 aqui nessa informação, tá certo? Vou circular aqui, que essa foi a razão encontrada. Agora, se eu quiser interpretar esses mesmos números de forma diferente, ó, dividindo o número de vagas pelo número de candidatos, aqui era o candidato pelas vagas. E aqui agora são as vagas pelos candidatos. As vagas ficam em cima e os candidatos ficam embaixo. Que obviamente, se eu for simplificar, eu vou simplificar pelos mesmos 120. 120 por 120 dá 1 e 240 por 120 dá 2. Como é que eu vou interpretar isso aqui? Como é que eu vou interpretar essa razão? Dizemos que para cada vaga tem 2 candidatos, ou que a razão entre o número de vagas e o número de candidatos é de 1 para 2. É de 1 para 2. Então, na aula de hoje, a gente está explicando para vocês o conceito de razão, tá certo? Que é quando eu envolvo 2 grandezas, uma dividido para a outra. Então, você pode dizer assim: a razão entre o número de vagas e o número de candidatos, qual é a razão? É de 1 para 2. Agora, se for a razão entre o número de candidatos e o número de vagas, então é de 2 para 1. É mais ou menos isso. Já deu para entender que quando envolve razão, envolve uma fração com a ideia de divisão. Tudo bem? Vamos aprender um pouco mais? Vamos aqui então para formulações. Nas 2 situações apresentadas, comparamos 2 números usando uma divisão, não foi? O quociente obtido, o resultado obtido, é o que a gente vai chamar de razão entre esses 2 números, tomados na ordem considerada. Aí aqui está a definição. Sendo A e B 2 números, em que B tem que ser diferente de 0, né? B tem que ser diferente de 0, porque eu não posso colocar aqui o B sendo 0, porque não tem como eu dividir uma coisa por nada. Então B tem que ser diferente de 0. Denomina-se razão entre A e B, ou razão de A para B, você pode chamar assim, ó, ou razão entre A e B, ou razão de A para B, o quociente, ou seja, a divisão entre A e B, tanto em forma de fração como nesse formato aqui. A razão de A para B ou A para B pode ser lida de uma das seguintes maneiras. Eu posso dizer razão de A para B, eu posso dizer A está para B, ou eu posso dizer A para B. Quando eu for falar o termo da razão, eu posso falar dessa maneira, dessa ou dessa, tá bom? Não esqueça. Os termos de uma razão recebem nomes especiais. O primeiro se chama antecedente e o segundo se chama consequente. Lembra que na fração o de cima a gente chamava numerador e o de baixo a gente chama denominador? Quando eu pego essa fração e trago para a ideia de razão, o de cima recebe o nome de antecedente e o de baixo recebe o nome de consequente.
tanto na forma de fração como na forma de divisão, tá certo? Essas informações aqui estão na página 203, tudo bem? Vamos então para uma outra situação, olha só. Pronto, agora vamos aqui para uma outra situação. Observe a cena. A cesta, ela está jogando aqui uma cesta de basquete, a bola, né? E aqui ela diz a seguinte informação: de 15 arremessos à cesta, acertei 9. Aí a pergunta: qual é a razão entre o número de acertos e o total de arremessos à cesta feito por Susan? Aqui está dizendo que a menina se chama Susan e a questão está pedindo para a gente calcular a razão entre o número de acertos e o total de arremessos que ela fez. Aí como é que a gente vai fazer? Pega o número de acertos, que é 9, e divide pelo total de arremessos, que é 15. Aqui está em formato de divisão, né? Que eu posso pegar e colocar em formato de fração. O de cima é a quantidade de acerto e embaixo é o total de arremessos. Se a questão estivesse pedindo a razão entre o total de arremessos e o total de acertos, os arremessos ficavam em cima e os acertos embaixo. Mas como ele está pedindo para me calcular uma razão entre os acertos e os arremessos, então o acerto é o antecedente, que vem em cima, e o total de arremessos é o consequente, que vem embaixo, tá certo? E aí se eu pegar 9 sobre 15 e for simplificar, no caso eu simplifico aqui por 3, 9 dividido para 3 dá 3 e 15 dividido para 3 dá 5, tá certo? Aí apareceu esse número aqui, ó, 3 para 5. Então você pode dizer, para a pergunta que ele fez, qual é a razão entre o número de acertos e o total de arremessos? A razão é de 3 para 5. Tá aqui, ó, a resposta. 3 para 5. Ou seja, para cada 5 arremessos, a cesta, Susan acertou 3, tá certo? Do jeito que você pode dizer, para cada 15 ela acertou 9, você também pode dizer que para cada 5 ela acertou 3, já que aqui são frações equivalentes, né? Eu simplifiquei para encontrar uma fração uma fração simplificada, tá certo? Então, para a pergunta qual é a razão, eu monto uma fração, em cima eu coloco o que ele pede e embaixo eu coloco o que ele pede também. Qual é a razão entre o número de acertos? O primeiro que aparece aqui deve ser o antecedente e o segundo número deve ser o consequente, que é para você saber quem é que fica em cima e quem é que fica embaixo, tudo bem? Essas informações aqui estão na página 200 e 204. Razão escritas na forma decimal. Você viu razão na forma de fração e vamos ver como é que eu represento essa razão em forma de número com vírgula, que está lá no seu livro na página 207. A razão entre dois números ou entre duas grandezas, mesmo de espécies diferentes, também pode ser expressa na forma decimal, né? Ou seja, com vírgula. Considere as situações a seguir. Clarice acertou 45 questões de um exame composto de 90 questões. A menina foi fazer uma prova com 90 questões e acertou quantas? 45. O desempenho de Clarice é medido pela razão entre o número de acertos e o total de questões. Ou seja, como é que eu vou medir o quanto que Clarice foi boa nessa prova? A partir do seu desempenho, que é como? Eu pego o total de questões que ela acertou pelo total de questões que tinha a prova. Então vai ficar assim, ó, em cima eu coloco o tanto que ela acertou e embaixo eu coloco o total de questões da prova, 45 para 90. Então, qual foi o desempenho da Clarice? O desempenho da Clarice está numa razão de 45 para 90, né? Que se eu simplificar, por 9, 45 por 9 vai dar 5 e 90 por 9 vai dar 10. Do jeito que eu posso dizer que o desempenho dela a razão está em 45, está de 45 para 90, eu também posso dizer que ela está numa razão de 5 para 10, que eu simplifiquei, né? E se eu simplificar mais uma vez, ó, 5 dividido para 5 vai dar 1 e 10 dividido para 5 vai dar 2. Então, eu também posso dizer que aqui é o desempenho da Clarice. Qual é o desempenho da Clarice? Está numa razão de 1 para 2. Viu como é que fala? Razão de 1 para 2, ou seja, de cada duas questões ela acertou quantas? Uma. Que traduzindo isso aqui para número com vírgula, não é verdade? O que a gente aprendeu? Eu posso dividir, né? 1 para 2, tipo R$1 dividido para duas pessoas. Vai dar quanto? 50 centavos para cada um. Então peguei uma fração e transformei em uma
forma decimal. Ou então eu também poderia dar um jeito de aqui no denominador aparecer o número 10, né? Então bastaria multiplicar. Aqui, ó. A partir daqui eu já posso trazer para a forma decimal. 5 décimos. Como tem um zero embaixo, então repito 5 aqui e volto quantas casas? Volto uma casa. O que a gente está tentando dizer para vocês? Que do jeito que a razão pode ser escrita em forma de fração, ela também pode ser escrita em forma de número decimal. Que aqui quer dizer o quê? A cada duas questões do exame, Clarice acertou uma. A cada duas, ela acertou uma. Portanto, esse é o nível do desempenho da Clarice, 0,5, tá certo? O fato de a razão entre o número de acerto e o total de questões ser 0,5, que quer dizer meio, indica que Clarice acertou metade da prova. 45 é metade de 90, ó. De 90 questões, ela acertou 45 e o desempenho em forma de vírgula deu meio, quer dizer então que ela acertou metade da prova, que é verdade, 45 é a metade de 90. Observe que a razão entre o número de erros e o total de questões também é meio, já que o número de erros corresponde também a 45 questões da prova, tudo bem? Bem, aprendemos a transformar uma razão em um número com vírgula e, por fim, vamos pegar essa razão e transformar em uma porcentagem, não é verdade? Além, está na página 202 também. Deixa eu verificar bem aqui. Isso. Além da forma, aqui no caso é 207. Além da forma fracionária e da forma decimal, a razão pode ser escrita também na forma percentual, como já vimos na aula passada, né? Quando a gente trabalhou com números decimais, aliás, com frações, com números racionais, a gente viu que os números racionais podem se comportar em forma de uma fração, pode se comportar em forma de número decimal, que é um número com vírgula, mas também pode se apresentar em forma de uma porcentagem, tá certo? Então, já que eu apresentei para vocês as razões em forma de fração e também em forma de decimal, obviamente, ela também pode ser apresentada em forma de porcentagem. Além da forma fracionária e da forma decimal, a razão pode ser representada na forma percentual, com o símbolo de porcentagem, tá aqui, ó. Podemos dizer que toda razão A para B, na qual B for 100, pode ser reescrita facilmente na forma de percentual. Então, toda vez que embaixo tiver o número 100, eu terei facilidade de pegar essa fração e transformar em porcentagem. Até porque vocês sabem que 30 sobre 100 é a mesma coisa que 30%, né? Aqui no caso, trazendo para a razão, a gente vai encontrar uma razão em que a razão seja 30 para 100, né? Digamos que de cada 100 alunos, 30 são meninos. Então, qual é a razão? A razão é de 30 para 100. Eu posso transformar isso em porcentagem? Posso. Isso quer dizer que existe um total, que do total de 100 alunos, 30% são meninos. 30%, tá certo? Está aqui a forma percentual de representar esta razão, tá certo? Então, na aula de hoje, a gente apresentou para vocês esse novo conceito, que é a ideia de razão quando ela compara grandezas iguais ou então grandezas diferentes, tá certo? Quando, por exemplo, você vai calcular a velocidade de um carro, você pega a grandeza tempo, né? Aliás, a grandeza distância dividido pela grandeza tempo, tipo assim, 40 km por hora, não é verdade? Então, o quilômetros é a distância e a hora é o tempo. Você pegou duas grandezas diferentes, mas fez uma fração, fez uma razão, tá certo? Essa parte de cálculo de quilometragem, de densidade, de escala, a gente vai ver mais para frente, mas por enquanto você aprendeu hoje que tem como a gente pegar uma fração e utilizar ela para representar razões entre grandezas iguais ou grandezas diferentes. E vimos que essas razões podem se apresentar em forma de fração, em forma de número com vírgula ou em forma de número percentual. Tudo bem? Vamos então para os nossos exercícios. Muito bem, né? Então deu para perceber com esse vídeo qual é a ideia, qual é o conceito a respeito de quando queremos calcular a razão de uma
divisão, né, o que no vídeo explicou que a razão é quando eu trato a divisão como uma comparação. Toda vez que eu tratar uma fração com a ideia de divisão, então aqui e tiver com a ideia de comparação, comparar uma coisa com a outra, estaremos utilizando o conceito de razão, tudo bem? Vamos então passar para os nossos exercícios para a gente fixar mais a respeito desse conteúdo. Olha só, primeira questão, diz assim, ó. Em 2018, 800 pessoas participaram da Semana Cultural do Bairro. Já em 2019, esse número aumentou. O número de participantes foi de 960. Então, 2018 foram 800 pessoas, 2019 foram 960 pessoas no mesmo evento. Qual é a razão entre o número de participantes de 2019 e o número de participantes de 2018, tá certo? Então aqui ele está pedindo para a gente fazer uma razão. O primeiro que aparecer é o que você coloca em cima, o antecedente. E o segundo que aparecer você coloca na parte de baixo, que é o consequente. Então, qual é a razão entre o número de participantes de 2019, que foram 960, e o número de participantes de 2018, que foi 800? Então você coloca, né? Então coloca em cima o 960 e embaixo você coloca o 800, coloca o 800. Então, essa já é a razão. Mas, geralmente, quando a gente apresenta uma razão, no vídeo eu expliquei para vocês que a gente pode explicar em forma de fração, em forma de número decimal e em forma de porcentagem, tá certo? Quando a gente deixar em forma de fração, o ideal é que a fração esteja simplificada, tá certo? E você vai perceber claramente aqui, ó, que aqui ela ainda não está simplificada, não é verdade? Dá para simplificar um pouco mais, né? Vamos tentar simplificar aqui por quanto? Sei lá, como tem um zero bem aqui em cima e eu estou zero embaixo, se você for trabalhar com a ideia de eliminação, você poderia até eliminar esse zero aqui e esse zero aqui. Mas vamos aqui simplificar os dois por 10, tudo bem? Para poder cortar esse zero aqui. 960 dividido para 10 vai sobrar 96, porque eu corto esse zero. E 800 dividido para 10 vai dar 80, porque 80 vezes 10 é igual a 800. Na prática, é como que se você tivesse cortado esse zero aqui em cima, com esse zero de baixo, tá bom? Eu sou canhoto, aí com essa mão fica difícil de eu escrever. Então é como que se você tivesse eliminado esses dois zeros aqui, aí sobrou 96 e 80. Então aqui, ó, 96 sobre 80. Dá para simplificar ainda mais uma vez? Dá, os dois são pares, então dá para simplificar por 2. 96 dividido para 2 é igual a 48 e 80 dividido para 2 é igual a 40. São pares mais uma vez. Dá para dividir por quanto, professor Márcio? Esse aqui, o de baixo dá por 4, dá por 2, mas também dá por 4. O de cima acredito que dá por 4 também. Então vamos simplificar por 4. O de cima, 48 dividindo por 4 dá 12. E 40 dividido para 4 dá 10. Ainda são números pares de novo. Ainda dá por 2, né? No caso, 12 por 2 dá 6 e 10 por 2 dá 5. Pronto, depois que apareceu o número primo, aí já não tem como simplificar mais. Então, a razão entre os participantes de 2019, que foi o que deu mais gente, em relação a 2018, a razão é de 6 para 5. Sabe como é que eu posso interpretar isso? Da seguinte maneira, para cada 6 pessoas que foram em 2019, tinha 5 que foi em 2018, já que em 2019 foi mais gente, né? Então, comparando, 960 para 800 é como se eu quisesse dizer assim, ó, a relação dos participantes em 2019 para 2018 foi na relação de 6 para 5. Para cada 6 que foram em 2019, 5 foram em 2018. Tudo bem? Então, essa é a resposta da nossa primeira questão. Tudo bem? Vamos então para a nossa segunda questão. Olha só, determinado modelo de avião tem 80 metros de envergadura por 72 metros de comprimento. Então, 80 de envergadura por 72 de comprimento. Lembre-se de que a envergadura é a dimensão máxima transversal de uma ponta a outra das asas. Ah, tá. A envergadura, como eu mostrei, né? Vai da ponta de uma asa até a outra e já o comprimento é do rabo até a ponta do avião. Calcule a razão entre o comprimento de uma ponta a outra e a envergadura, que é da ponta da asa para a outra, do avião. Então vamos montar aqui, né? Se é a razão entre o comprimento, que é um comprimento, é o
72 metros, tá aqui, ó, 72 metros de comprimento. Então, o que vai ficar em cima é o 72 e embaixo vai ficar a envergadura, que é 80. Pronto, acabei de montar razão. Razão é só fazer isso, colocar a comparação em forma de fração, em forma de divisão. 78 para 80, está na razão de... Aliás, desculpa, está na razão de 72 para 80. Dá para simplificar? Dá, por 2, que vai dar 36 e que vai dar 40. Dá para simplificar mais uma vez? Dá por 4 ou por 2, mas bora colocar logo por 4. 36 por 4 dá 9, 40 por 4 dá 10. Pronto, daqui já não dá mais para simplificar. Então, a razão entre o comprimento e a envergadura do avião está na razão de 9 para 10. Está na razão de 9 para 10. Tudo bem? Anote aí o resultado, por favor. Vamos então passar agora para a nossa terceira questão. Vamos para a nossa terceira questão. Olha só. Em um dia de verão foram coletados em uma praia 600 quilos de lixo. Desse total, 450 era de itens de plástico. A quantidade de itens de plástico representa quantos por cento do total do lixo recolhido na praia? Ele quer a resposta em formato de porcentagem. Vamos montar a razão? A quantidade de itens de plásticos representa quantos por cento do total? Então, foram 450 de plástico em relação ao total de 600 de lixo. Então, vai ficar o 450 em cima e os 600 embaixo, tá certo? Dá para simplificar? Dá por 6, vou aqui já diretamente, porque o de baixo, 600 por 6 vai dar 100, que eu quero o resultado em forma de porcentagem. O de cima, 450 dividido para 6 vai dar 75, e o de baixo, 600 por 6 vai dar quanto? 100, já que eu vou transformar em porcentagem. 75 sobre 100 é a mesma coisa que 75%. Ou seja, dos 600 quilos de lixo coletado naquele dia, 450, que era plástico, corresponde a 75% do lixo. Então, essa é a nossa resposta. Já na última questão, em um campeonato de futsal, uma equipe acumulou 26 pontos dos 80 disputados. Nossa, teve 80 pontos disputados e a equipe conseguiu só 26, pelo amor de Deus. Foi fraco demais. Qual foi o aproveitamento desse time? Represente na forma de porcentagem de novo. Então, em cima, já que eu quero calcular o rendimento dele, em cima eu coloco o tanto que ele conseguiu e embaixo eu coloco o total de pontos disputados. Tá certo? Aqui eu vou ter que dar um jeito de embaixo aparecer o número 100. Aqui no caso eu vou dividir por 4. O de cima vai dar 6,5 e o de baixo vai dar 20. Se eu pegar esse 20 e multiplicar por 5, vai dar 100. Né? A gente pode brincar na hora de trabalhar com frações equivalentes. Aqui eu dividi. Qual foi a ideia? Eu tentei dar um jeito desse 80 se transformar em 100. Eu peguei 80 e dividi por 4 para dar 20, e agora eu pego 20 e multiplico por 5 para dar quanto? Para dar 100, para poder dar o resultado em forma de porcentagem. E o de cima eu devo seguir a mesma onda, o mesmo ritmo. 26 por 4 dá 6,5, agora 6,5 vezes 5 vai dar quanto? Vai dar 32,5, e o de baixo, 20 vezes 5 vai dar 100, já que eu vou colocar o resultado em forma de porcentagem. É até um pouco estranho, em uma fração aparecer um número com vírgula, mas eu particularmente faço desse jeito, quando eu quero encontrar um resultado em forma de porcentagem. Aqui como é que eu vou interpretar? 32,5 para 100, não é verdade? Então, no caso, 32,5%. Portanto, eu já posso fazer essa transformação aqui. Então, o time, naquele dia, daquele campeonato, ele teve um rendimento de apenas 32,5%. Então, encerrando aqui a nossa aula, esses foram os conteúdos que nós quisemos trazer para vocês, retratando a ideia, o conceito de razão, tudo bem? Amanhã, na aula de amanhã, a gente dá continuidade a respeito desse assunto. Tenha uma ótima tarde. Tchau, tchau, pessoal.